pessoal, estamos então com mais um vídeo Dicas da Profsul. Conforme prometemos no vídeo anterior, estamos então fazendo a segunda parte da nossa discussão sobre reforma da Previdência. E o professor Nelson, que é diretor do 37º Núcleo do CPR Sindicato, nosso núcleo que tem sede aqui em Carazinho e que abrange vários municípios, né? Está aqui novamente conosco para falar sobre os desenrolares aí durante a semana da reforma da Previdência, que é o assunto do momento e que é muito preocupante, apontando alguns caminhos que, mais uma vez, vem comprovar o quanto a classe trabalhadora vai ser prejudicada com isso. Eles falam em conter despesas e tudo mais, mas despesas para quem? Né? Estão olhando para quem? Não estão olhando para a classe trabalhadora e para a classe menos favorecida, não é verdade, professor? Então, nossas boas-vindas ao professor Nelson aqui, mais uma vez, ele vai vir mais outras vezes também, e a gente vai, então, acompanhando atentamente, conforme combinamos, o desenrolar dessa novela, digamos assim, da qual nós somos os coadjuvantes, né? Porque os personagens estão lá no Congresso Nacional. Essa semana, então, fizeram a votação do primeiro turno. O governo saiu, então, vitorioso, comemorou, 373 votos contra 131. Queriam, porque queriam fazer o segundo turno já essa semana ainda, daí depois viram que não dava, acabaram deixando para agosto, falam em 6, 7 de agosto, talvez vá até mais. E a gente sabe que isso é uma coisa tão séria que não dá para fazer assim do dia para a noite, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor, que vai mais uma vez esclarecer muitas coisas importantes, e quero agradecer aquelas pessoas que se manifestaram e que me procuraram também, que ligaram, que me encontraram e que mandaram comentários, gostando que a gente fez esse trabalho porque de tratar desse assunto, porque realmente esse assunto vem muito em pacote fechado, né? A gente tem que começar a abrir o pacote e desvendar o que tem dentro. Professor. Bom dia, Su, é um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos veem e nos escutam. Estamos novamente aqui para continuarmos as informações com relação à reforma da Previdência. Bom, nosso objetivo aqui não é dizer que partido A, partido B, partido C é bom, é ruim ou vice-versa. Mas o que a gente pode perceber nessa tratativa e nessa negociação, porque nós precisamos deixar bem claro que nós temos uma negociação da reforma da Previdência, os trabalhadores estão sendo alvos de negociação, que é injusto, deveriam participar, sim, ativamente da reforma da Previdência. Inclusive, nessa reforma da Previdência, nós não temos acesso às entrelinhas, ou seja, aquilo que realmente vai acontecer. Tanto que houve uma modificação na lei, no texto base, com relação aos professores, que passou-se então a 52 anos e mulher e 55 anos o homem. Quer dizer, era para ter sido 57, 62. Então voltou a 52 e 55. Mas já alterou, né, professor? Não, exatamente, alterou. E a contribuição mínima passa a ser 25 para a mulher e 30 anos para o homem, que é o que eles chamam de período de transição. Só que o que não está bem claro ainda é com relação ao salário que vamos receber. Porque pelo que a gente vê, o salário a partir desse período, dessa idade, corresponde a 60% da média de todos os salários.
E 60% a média de todos os salários já é rebaixar o salário da aposentadoria. E a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição, seria acrescido 2%, até os 35 anos de contribuição, ou 40 anos de contribuição, fecha, então, o 100%, ou seja, o teu salário como está hoje, a paridade. Bom, isso então ainda está meio complicado. É complicado para que a gente possa entender que a gente está acompanhando todo o processo. Imagina para o trabalhador que não acompanha. Aquele trabalhador que não tem possibilidade de acompanhar ou só acompanha aquilo que a Rede Globo apresenta, os meios de comunicação apresentam. E muitos meios de comunicação ainda apresentam a reforma da Previdência nos moldes do governo, ou seja, gerar emprego e dar economia. Mas, pelo que a gente também percebe aí na reforma da Previdência, os que vão ser prejudicados vão ser aqueles trabalhadores, sim, o que nós dizíamos já no vídeo anterior, são aqueles servidores, aqueles trabalhadores que ganham entre 3 salários mínimos ou 3 mil reais. O restante, que ganha mais que isso, não vai ser prejudicado. É verdade. Mas nós também tivemos uma vitória. Não vamos ter o título de capitalização. Por enquanto. Por enquanto, só. Por enquanto. Porque ainda temos o problema da desconstitucionalização, que ainda está lá nas entrelinhas. E quando nós falamos de desconstitucionalização, que é o que nós explicamos no vídeo passado, o pessoal quiser alguma explicação maior, poderá assistir o vídeo passado, o governo não precisa dos 2/3 para aprovar. Ele pode aprovar qualquer alteração na Previdência por maioria simples. Ou seja, 50% mais 1. Então fica muito mais fácil de aprovar as reformas que o governo não vai conseguir aprovar agora. E uma outra questão que nos chama a atenção nesta negociata da reforma da Previdência é justamente a liberação das emendas parlamentares. Parece que agora surgiu dinheiro de tudo que é lado, e tanto é que o governo empenhou quase 2 bilhões em emendas parlamentares, agora, se não me engano, para início de agosto. É verdade. E onde é que estava esse dinheiro antes? 373 que votaram e que agora estão com o bolso mais cheio, que já estava cheio, agora encheu um pouco mais. Claro que eles, teoricamente, eles devem repassar para os municípios e estados, sem dúvida nenhuma. Mas é um dinheiro que teria que ser repassado automaticamente. Claro, não nessa situação. Não com negociata. Exatamente. Inclusive, algumas dessas emendas com certeza vão ser aplicadas na educação. Aliás, na educação eu não vi nenhuma emenda. Não, nada. Na saúde e no restante dos investimentos dos municípios. E também no estado. Não, né? Que a saúde não precise. Não, Só que assim, nós precisamos também entrar aí para poder desenvolver a nossa função, né? Do jeito que está, a gente sabe que não dá para continuar. Inclusive a educação, eu estava acompanhando o Jornal Nacional de ontem, né? Que dizia que a educação no Rio Grande do Sul caiu muito. O nível da educação caiu muito. Bom, e com certeza deve cair mais ainda. Porque não há investimento em educação no Rio Grande do Sul. Mas foi feita reforma em escola A, em escola B, em escola C, tudo bem. Foram feitas reformas em muitas escolas. Mas veja bem, o salário dos servidores, dos professores, dos profissionais em educação, não só dos profissionais em educação, os trabalhadores públicos do estado do Rio Grande do Sul, em geral, estão há 5 anos com o salário congelado, sem o direito à reposição inflacionária. E nós ainda com 43 meses de salário parcelado. Mais isso, exatamente. Então, o governo
pelo que foi apresentado no Jornal Nacional de ontem, a culpa é dos professores, a culpa é da escola. Não, a culpa não é dos professores e a culpa também não é da escola. A culpa, sim, é dos gestores públicos que não investem em educação. Qual foi o último concurso público que nós tivemos a nível do estado do Rio Grande do Sul? Já passou, acho que já venceu Sim, a... inclusive agora nomearam os que passaram no último concurso para profissionais de educação. Não foram nem professores, porque o concurso para professores já venceu já faz tempo. Né? E nós temos um outro problema sério nas escolas do estado do Rio Grande do Sul, que são os contratos emergenciais. Inclusive agora com essa política do governo estadual em fazer esses contratos fechados, precarizou ainda mais o trabalho na educação. Porque não é certo que esses profissionais que estão trabalhando hoje vão permanecer. Aí se quebra o vínculo, a relação que existe entre os profissionais e a escola. E é por isso também que nós defendemos o concurso público. Claro. É por isso que nós defendemos o concurso público. O servidor, o professor ou o funcionário passa no concurso público, é nomeado e lá ele fica. Então ele cria esse vínculo com a escola, ele cria esse vínculo com a comunidade escolar, ele cria esse vínculo com o aluno. E com certeza há uma sequência no trabalho. Bom, então como houve queda na avaliação da educação no Rio Grande do Sul, agora, provavelmente o ano que vem a queda vai ser maior ainda. Maior ainda. E nós temos um outro problema ainda, que é a questão dos contratos emergenciais, que se ficarem doentes e entrarem de laudo mais de 15 dias, são simplesmente, não são demitidos, são desligados. São desligados. Gente, isso é o fim. É o fim da educação pública. É uma escravidão do trabalhador. A questão dos contratos emergenciais, nós precisamos deixar bem claro, 13º eles têm. Tá? 13º, mas é proporcional. Inclusive, eu lembro, porque eu já fui contrato emergencial em 92, 93, e eu lembro que um ano neste período, eu tive o contrato emergencial e ele terminou dia 15 de dezembro. Esse ano eu não tive direito a 13º. Mas como os contratos emergenciais hoje é até dia 21, 22 de dezembro, então eles têm direito, pela legislação do Estado, eles têm direito ao 13º. Claro que não vão ter direito às férias, porque férias só vai ter direito depois de um ano trabalhando. Mas, além dessa precarização aí, nós temos um outro problema. Termina um contrato emergencial em dezembro, aí se precisa fazer toda aquela seleção novamente, toda aquela parte burocrática, até que os contratos emergenciais são contratados novamente. Aí eu coloco o seguinte, por exemplo, o ano que vem. Dificilmente a coordenadoria começa a se mexer, o governo do estado começa a se mexer no mês de janeiro. Geralmente começam a se organizar a partir do mês de fevereiro. Bom, fazem a parte burocrática primeiro, leva 30 dias. Março começa o ano letivo. Bom, esses... Agora está começando em fevereiro, né? Não. E daí até que se faz toda a parte burocrática, inscrição dos contratos emergenciais, seleção dos contratos emergenciais, chamada dos contratos emergenciais, apresentação dos documentos dos contratos emergenciais, nós vamos estar praticamente na metade de abril ou final de abril. E os alunos então, esses alunos sem professor nesse período. E não vai ter ninguém para recuperar estas horas que esses alunos ficaram sem essas disciplinas. Bom, não vamos longe. Nós tivemos casos esse ano que em maio não tinha um professor para lecionar uma disciplina específica. Por exemplo, matemática, outras disciplinas. Aqui, na coordenadoria de Carazinho, na 39ª. E os professores que estão se aposentando também estão com dificuldade. Também estão com dificuldade. Além, é claro, da demora do pagamento desses contratos emergenciais, que leva mais 3, 4 meses até que eles recebem claro que recebem
os 3, 4 meses junto, mas daí é descontado o imposto de renda. Quer dizer, trabalharam praticamente um mês de graça para o governo. Para o governo é bem fácil fazer esse tipo de situação. Ele economiza. Veja bem, ele economiza janeiro, fevereiro, março, abril. Ele economiza quase 4 meses. E aí a educação fica mais precária ainda. Em vez de fazer concurso, e nós sabemos que hoje os contratos emergenciais ultrapassam os 50%, até 60% a mais do que os nomeados. É verdade. E o governo não está preocupado em fazer concurso. Claro, nós temos, por exemplo, uma lei aprovada pelo governo federal, o governo anterior, que congela todo o investimento em educação e saúde por 20 anos. 20 anos, não são 2 anos, 5 anos, são 20 anos. São 2 décadas. E agora, inclusive, nós temos uma questão de um congelamento, de um suposto projeto que foi aprovado, que não possibilita, e mesmo com congelamento por 20 anos, não possibilita que os estados e municípios façam concurso e façam a reposição. Quer dizer, entre aspas, porque esses professores que estão se aposentando não abrem novas vagas. É aquelas vagas que já existem. Então, o governo do estado teria que fazer concurso para repor esses profissionais. E o governo não está fazendo. Está se segurando na lei que congelou o investimento por 20 anos. Só que aí a gente percebe, e acredito eu que eu já tenha falado alguma coisa no vídeo passado, não quero ser repetitivo, mas nós precisamos reforçar isso. Agora, no início do ano, o governo deu 16% de reajuste para o alto escalão. Quer dizer, para esses existe dinheiro. Agora, para os demais, não existe. Quer dizer, existem maneiras diferentes aí de ver, né, de investir em alguns setores. Aí o governo vem dizendo que o conceito da educação caiu muito, mas ele não investe em educação. Ele quer que o conceito aumente de que maneira? Se você não investe, você não vai ter retorno. E é isso que está acontecendo. Até os nossos colegas fazem um trabalho muito bom pela situação que a educação do estado do Rio Grande do Sul se encontra atualmente. Então, nós precisamos cuidar disso e no próximo programa, certamente, vamos falar um pouco mais dos contratos emergenciais, do concurso. Não estamos aqui dizendo que isso ou aquilo deveria ser feito. Não. Mas os gestores, quando são candidatos, e hoje eles não podem dizer que eles não sabem como está o Estado, porque todos, quando são candidatos, sabem como está o Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, o nosso governador dizia que Sartori não sabia governar, que era só uma questão de gestão. E hoje é uma questão de quem? E hoje é uma questão de quem? Inclusive, o Sartori, na época, dizia que se nós quiséssemos o piso, éramos para procurar no tumeleiro. Tá? Nós temos uma lei federal que passou pelo Ministério da Educação, passou pelo Ministério da Justiça e hoje não é cumprido. Não é cumprido no estado do Rio Grande do Sul. Alguns municípios cumprem, mas alteraram o plano de carreira, né? Mas a maioria não está cumprindo uma lei. Agora, garanto que se fosse uma lei que fosse beneficiar o sistema capitalista, os bancos, como, entre aspas, a reforma da Previdência está sendo colocado, né, beneficia os grandes, aí tudo pode acontecer e tudo é feito. Tudo é cumprido porque é lei. Inclusive, o governador dizia que os 16% era lei e precisava ser cumprido. E por que o governador não cumpre a lei do piso? É bem simples. Existe uma lei. Exatamente. Existe uma lei. Só que são prioridades diferentes. São prioridades diferentes. E é isso que todos nós, trabalhadores, precisamos analisar e precisamos repensar. Nós não estamos defendendo
partido A, partido B, partido Não. C. Nós estamos defendendo, sim, é a classe trabalhadora, que mais tem sido prejudicado nesses últimos anos. Exatamente. E assim, eu acho que nós encerramos esse Uhum. nosso vídeo hoje, né, Su? Queremos agradecer a todos aqueles que estão nos escutando, que vão nos escutar, que vão nos ouvir, que vão nos ver, né? E no próximo programa estaremos falando um pouco mais sobre o desmonte da educação pública e também a retirada de direitos dos trabalhadores. Muito obrigada, então, professor. Só lembrando também, né, que eu, como professora, prestei muita atenção nos discursos da campanha, e esse governador que está aí, eu não digo nosso, porque ele não é meu governador. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha votado, nunca tinha anulado meu voto nessas últimas eleições. E, infelizmente, eu fiz uma coisa que eu sempre fui contra, porque eu não tinha opção. Não tinha opção. Eu anulei meu voto, porque o que estava não dava para continuar. Esse que estava entrando, eu não tinha uma premonição muito boa em relação a ele. Então, eu, infelizmente, anulei meu voto. Bom, mas ele disse lá durante as eleições que iria pagar em dia os professores. Isso não aconteceu até agora. Ele disse que a mãe dele era professora. Então, ele trata a mãe dele como ele está nos tratando. Pobre dessa mãe, né? Mas, encerrando então esse vídeo de hoje, Dicas da Professu, nós já vamos nos comprometer mais uma vez em dar continuidade, em pedir que vocês participem. Marisa Fávero, ó, legal o teu comentário. Continue acompanhando, assistindo e comentando, viu, querida? E outros professores também, né? Aqueles que comentaram conosco pessoalmente, podem fazer também no YouTube ou lá na página da Professu. Lembrando que assista, curta, comente e principalmente inscreva-se no canal. Ative o sininho para você receber sempre novidades, ok? Muito obrigado, ó. Beijão a todos.